A ciência e a espiritualidade estará cada vez mais trazendo percepções sobre a consciência e o despertar da consciência. Só que isso não acontece a nível de mídia, isso não acontece a nível público. Isso acontece com neurocientistas, cientistas que estão fazendo suas pesquisas com os seus conhecimentos de psiquiatria, de neuroplasticidade, da crença da biologia, mas que estão fazendo as suas pesquisas, em sua maioria, de forma particular, de forma privada, tendo sim pessoas e companhias suportando essas pesquisas, mas que ainda não é divulgado abertamente a nível público por conta da ciência atual estar vinculada com certos tipos de indústrias. Então, o que eu vou trazer nesse vídeo aqui são histórias e exemplos de pessoas que estão envolvidas com a ciência, que são mestres em questões neurológicas, biológicas, e que depois de algo que aconteceu na vida deles, eles começaram a se questionar e começaram a expandir a percepção além do físico. Então, como eu já trouxe algumas vezes, o caso do Dr. Joe Dispenza, que é muito conhecido aí no Brasil, existe muito material dele em português, apesar da maioria ser em inglês. Ele tem o livro dele, Se Tornando Supernatural, que eu já recomendei a leitura, porque ele fala sobre a reprogramação dos centros energéticos, ele fala sobre campo quântico, sobre infinitas possibilidades, sobre o nosso poder de cura. Ele teve um acidente de bicicleta e como ele entendia sobre neuroplasticidade, ele não quis fazer a cirurgia que os médicos falaram que precisava ser feita e reconstruiu a coluna dele fraturada com o poder da meditação. Desde então, ele se prometeu que se ele se curasse, ele faria disso a missão da vida dele, onde ele falaria sobre esse processo, de como ele passou por esse processo, de como foi desafiador também, mas que à medida que ele acessou o campo quântico, ele reconfigurou o corpo dele e o corpo dele começou a responder a essa reprogramação, a qual ele, em menos de um ano, voltou à vida normal. Quando que se ele tivesse feito a cirurgia, ele poderia até ter ficado paraplégico. Tá? Então, se vocês quiserem buscar, saber mais sobre a história dele, eu acho que é muito motivadora. No livro dele, tem pessoas que estavam com um tratamento de câncer na cabeça há mais de 10 anos e que, com a técnica dele de respiração e meditação, se curaram, tá? Eu sou um exemplo disso, vocês já sabem da minha história, quem me acompanha. Se você não sabe, pode ir em playlists. Eu tinha crise de pânico, fui diagnosticada com começo de múltipla esclerose, ansiedade generalizada, dores no corpo inteiro, meu corpo formigava inteirinho. E foi quando eu recebi um chamado. Na verdade, eu tive um desmaio por conta da crise de pânico e comecei, então, a ouvir um guia espiritual falando comigo. Enquanto muitas pessoas falam da experiência perto da morte, de experiência quase morte, né, a EQM, eu não tive uma experiência de quase morte, mas eu tive um momento onde eu estava desfalecida e foi quando essa conexão com esse guia começou a acontecer. Então, desde então, em 2020, para quem já ouviu minha história, vou só resumir aqui, né? Eu comecei a ter esse contato e eu passei por um processo de cura muito profundo, onde o livro do Joe Dispenza foi um dos primeiros livros que eu li e que eu comecei a colocar tudo em prática, mas eu tive que ter muita consistência nas práticas. Então, hoje eu falo que não foi só o livro do Joe Dispenza, como muitos outros que eu tenho aqui, que falam da importância da prática da meditação e da respiração para a gente reconfigurar, reprogramar o corpo, se a gente quer viver um processo de cura, né? E acho que nesse processo todo também é importante a gente acreditar. Não aquela fé que é passada na religião de esperança, mas é realmente incorporar essa nossa capacidade de viver a cura. E aí é o que o Dr. Bruce Lipton traz no livro dele, A Biologia da Crença, onde ele fala como que as nossas crenças estão influenciando totalmente a nossa biologia. Já tem alguns médicos do Brasil que falam sobre a epigenética, que é exatamente sobre isso, como que os nossos hábitos estão moldando a nossa realidade e que mesmo que nós tenhamos no nosso gene, por conta de antepassados, certas doenças,
nós podemos desativar esses genes se tivermos hábitos saudáveis. E hábitos saudáveis não é só necessariamente comer bem e fazer exercício físico. Hábito saudável é também o tipo de informação que você se conecta, as conversas que você tem, é como você interage emocionalmente nas conversas, porque toda vez que a gente fica nervoso, estressado, agitado, nós estamos literalmente programando o nosso corpo a estar no modo sobrevivente e então desencadeando essas doenças que podem sim ter vindo de ancestrais até 7 gerações passadas, não necessariamente somente dos nossos pais. Então, também se vocês tiverem interesse em procurar, esse material tem em português. Outro cientista e pesquisador que está trazendo muitas informações é o Greg Braden. Ele tem um livro, se não me engano, em português, que chama A Divina Matrix, mas a maioria também é em inglês. Ele está trazendo, né, e unindo a ciência com a espiritualidade, onde ele, depois de muita busca, depois de ter ido conhecer monges, conhecido templos, estudado muito a natureza da realidade e também dos superpoderes que nós temos como ser humano e que foi de uma certa forma adormecidos, mas que os nossos ancestrais, antepassados lá de trás sabiam disso. Ele tem imergido novamente a ciência, o corpo humano, com a consciência, com a espiritualidade. Então, eu quis trazer esses 3, que eu sei que tem acesso em português, e que vocês certamente precisam de um tempo e de uma consistência para estar aprendendo, entendendo, e também para se abrir ao novo. Porque todos esses 3 que eu falei agora, apesar de serem cientistas, neurocientistas e pesquisadores, eles têm feito as pesquisas deles por conta própria. Eles têm feito as pesquisas de forma privada, porque a ciência de hoje, que é aberta ao público, está condicionada a certas indústrias, né, do sistema de saúde atual, ao qual muitas coisas acabam sendo abafadas, porque existe um interesse muito grande por trás da nossa não cura, por trás da gente continuar vendo a nossa vida simplesmente como seres físicos e vivendo o ciclo de nascimento, vida e morte da maneira que é passada para a gente, onde parece que nós estamos aqui simplesmente para sobreviver, batalhar, sofrer, trabalhar, ficar doente, alimentar o sistema e continuar nessa roda, né? Então, essas 3 pessoas, elas estão trazendo muitas novas percepções, só que só vai acessar a informação deles quem tiver aberto ao novo, porque isso acaba desmistificando também muito de religiões que foram passadas para nós. Como eu falo em outros vídeos meus, tudo serviu um propósito, mas que quanto mais a gente se abrir ao novo, mais rápido a gente entra nesse fluxo da expansão da consciência. Quanto mais a gente resistir em certas formas de pensamentos e crenças e formas de viver a vida e levar a vida e continuar alimentando esse sistema que está em colapso, inclusive o científico, mais a gente vai sofrer, porque a gente não veio aqui para ficar lutando contra esse sistema, nós não viemos aqui para ficar apontando o dedo e ficar de mãos atadas, nós não viemos para tentar consertar o que está desmoronando, nós viemos aqui para experienciar o novo e criar uma nova história para nós como seres humanos, tá? Então, para isso, nós precisamos estar abertos ao novo e por isso eu quis trazer esse vídeo que agora eu vou estar apresentando. Como eu sei que nada é por acaso, quando me surgiu a ideia de trazer esse vídeo para vocês, onde eu apresento o que a ciência está mostrando comparado ao que eu trago para vocês aqui de uma certa forma, eu falei, como eu vou trazer isso para o meu público, né? Como eu vou conseguir confirmar isso? Porque é um tema que ele é muito profundo, então depende também do desejo de vocês de irem atrás dessas pessoas que eu acabei de falar. O pessoal que está no movimento e que está lendo o livro do Joe Dispenza está, assim, fascinado com o que tem escrito ali, porque realmente é um divisor de águas, principalmente para quem começa a implementar o que ele fala, que é o que eu sempre falo aqui para vocês. Uma informação sem solução vira poluição mental.
Se vocês vêm aqui no canal, fica assistindo os vídeos, vai em outros canais, absorve informação, mas vocês não começam a implementar nada na vida de vocês, a vida de vocês nunca vai mudar. Porque o acesso à quinta dimensão é entender que nós estamos em um mundo físico, que esse mundo físico está mudando de paradigma e que para isso a gente tem que conscientemente conseguir acessar esse novo paradigma, que é um estado vibracional. Então, quando eu venho e falo da importância da respiração e da meditação, que agora eu vou estar trazendo a percepção de uma outra psiquiatra e neurocientista sobre isso. Se vocês não acalmam a mente de vocês, se vocês não fazem práticas para mexer o corpo, vocês nunca vão conseguir sair do lugar. Porque tudo isso que nós estamos vivendo em termos de expansão da consciência é informação. Vocês podem ver que vocês estão sendo bombardeados de informação, principalmente por conta da inteligência artificial, que daqui a pouco vocês não vão saber se vocês estão assistindo um vídeo de um ser humano ou de um avatar de inteligência artificial, tá? Então, vocês precisam primeiro ter muito discernimento nas informações que vocês decidem se conectar e outra, conexão com o eu superior para saber se o que você está ouvindo é verdade ou não. Porque senão vocês vão estar cada vez mais confusos. E para isso, vocês precisam acalmar a mente. Não tem outro jeito, gente. Não tem como acessar o eu superior sem ser acalmando a mente. E eu vou trazer a percepção dessa moça aqui. Então, se você é novo aqui, tem meditação, tem respiração em playlists. No Movimento Cura do Causa Cocriação, o link está na descrição do canal. A metodologia que eu fui guiada a passar na minha vida para eu me curar, para eu entender o que é o poder de cocriação e hoje cocriar minha vida livre, sem depender do sistema. Faz assim, mais de ano que eu não vou em médico, não levo as minhas crianças. A gente vive uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida livre, uma vida abundante. Ainda faltam uns pedacinhos para serem acertados, como, por exemplo, as crianças na escola, que é algo que eu quero modificar. Mas o que eu estou falando é que quando você entende os princípios básicos, né, de cocriação, para sair do caos, a sua vida começa a acelerar de uma certa forma. O despertar, ele é gradativo, ele é progressivo, só que existem maneiras de acelerar esse processo de conexão com o eu superior, porque quando a gente vai na holografia da realidade e de realidades paralelas, o que eu não vou falar nesse vídeo, você já coexiste em uma realidade onde você está livre desse sistema. Tá? Então agora eu vou estar trazendo a percepção. Eu até tomei algumas notas para eu não esquecer de nada, porque eu não li nenhum livro dessa pessoa, eu simplesmente assisti um podcast dela e a mensagem veio: compartilhe sobre ela. É a doutora Tara Swart, tá? Ela é neurocientista e psiquiatra. E ela hoje está trazendo ciência e espiritualidade. Na sua trajetória toda, ela sempre acreditou na lógica, na biologia, nas leis da mente, até que aconteceu algo muito extraordinário na vida dela há 4 anos atrás, que começou a fazer ela questionar sobre tudo. Ela perdeu o marido de leucemia, e o marido dela, para ela, era a vida dela. Eles tinham uma relação muito boa, aparentemente era um casamento recente, acho que de 5 anos, e ele, no processo de leucemia, acabou indo embora. E para ela entrou num colapso, porque é como se a vida dela tivesse desabado totalmente, tá? Então ela começa a relatar aqui nesse podcast, que eu fiz questão de fazer um resumo para vocês, para eu não esquecer de nada. Por isso que em algumas partes eu vou ler aqui, tá? Após a morte do companheiro dela, ela começou a perceber muitas sincronicidades, números, símbolos, aparições. E uma vez ela levantou da cama dela, logo depois que ele faleceu, e ela viu ele do lado da cama dela. Então, para uma percepção de neurociência, de psiquiatra, ela estava ficando louca. Como que ela viu o marido dela, que tinha acabado de morrer, do lado da cama dela, de uma certa forma meio transparente. Então, o que aconteceu? Ela começou a investigar. Ela procurou muitos médiums, ela foi estudar sobre isso, porque
para a lógica da mente dela e para o conhecimento dela que ela tem da ciência e neurociência, isso não fazia mais nenhum sentido, isso para ela era alucinação, tá? Então, ela começou a fazer toda essa busca e ela começou a perceber que nós, seres humanos, fomos condicionados, né, a viver só nos 5 sentidos. E por conta desses 5 sentidos serem tão aflorados, nós não conseguimos perceber os outros 32 sentidos que nós temos. E ela relata os 32, mas eu não vou trazer isso aqui. Se vocês quiserem, vocês vão procurar, tá? Mas certamente o 6º sentido, é o que a gente fala do 6º sentido, é a intuição. E é o que nós estamos muito desconectados como sociedade, como individual, porque, afinal de contas, né, a gente precisa ir em lugares para rezar, tem um Deus no céu fazendo as coisas pra gente, se é bom, graças a Deus, se não é bom, Deus quis assim. Então, nesse processo todo dela, ela começou, né, a questionar, a procurar saber o que estava acontecendo com ela. E ela não, no início, ela não recebeu, aparentemente, muitas respostas que conseguissem ajudar a mente dela a entender todo esse processo. O que ela fala aqui é que o luto dela, que foi o portal para a expansão da consciência, que foi esse evento que fez com que ela começasse a se questionar tudo o que ela sabia como neurocientista, como pessoa, como ser humano, entendendo a mente, entendendo a psique do ser humano, de que nós temos outros sentidos além desses que a gente acha que a gente tem e que a gente não está sabendo usar. Então, nesse podcast, ela fala da nossa capacidade, da neuroplasticidade, de criar novas conexões neurológicas e que criando novas conexões neurológicas, nós podemos ter acessos a experiências extrafísicas. Então, nesse podcast, ela relata que ela foi pesquisar e existem muitos retiros espirituais que são chamados de retiros no escuro, onde praticamente as pessoas entram em uma caverna e ficam nessa caverna de 3 a 5 dias totalmente no escuro. E que no começo a pessoa dorme muito por conta do excesso de produção de melatonina, mas que depois daquele tempo ela começa a ter experiências fora desse mundo físico. Ou seja, naquela escuridão, a pessoa começa a perceber a realidade de uma forma diferente, porque os neurônios começam a captar outras informações. Então, pessoas ali relatam o quê? Verem seres de luz, verem extraterrestres, verem faíscas brilhantes, que são coisas que a ciência hoje ainda desacredita. E ela, como neurocientista, apresentando isso para a ciência, vem o questionamento de que, ok, não podemos comprovar que isso é verdade, mas também não podemos comprovar que isso é mentira. Então ela, no papel dela atual, ela escondeu essa história dela de que ela se comunicava com o marido dela, porque além do episódio que eu falei, que ela viu o marido e ela foi atrás dessa busca, ela começou a construir uma comunicação com o marido dela que dura até hoje, onde quando ela faz uma pergunta, ela consegue entender se a resposta é dele, que vem do mundo extrafísico, ou se a resposta é da mente de cientista dela. Então ela consegue interpretar isso e ela fala que é o marido dela conversando com ela. Da mesma forma, quando eu falo para vocês das experiências que eu tive quando eu vi os seres de luz em volta da minha mãe, mesmo sendo cristã católica, como também quando eu passei a ouvir esse guia espiritual falando comigo. Então ela relata que ela tem esse discernimento dessa conversa e ela acredita que é o marido dela. Então, na neurociência também, ela sabe que pela ciência dos neurônios, se você não acredita que uma coisa é possível, você nunca vai fazer possível na sua vida. E isso, na vida dela, só está existindo porque ela começou a experienciar e ela foi procurar saber. E hoje faz parte da vida dela, onde agora ela está trazendo isso a público. Porque até então ela não queria falar, ela não queria ir contra as crenças, muito mais relacionado também a entender que a maioria das pessoas do planeta acreditam nessa questão de ter um Deus no céu, né? Então ela fala também da natureza da consciência,
onde ela agora, de acordo com as experiências dela, não acredita em um Deus, mas em uma consciência de diferentes níveis, mas que está totalmente conectada. E ela traz algumas frases aqui que eu achei legal estar compartilhando com vocês. Não é sobre acreditar cegamente, mas sobre abrir a mente para o que a ciência ainda não consegue medir. Porque isso sim é a verdadeira fusão entre a razão e a espiritualidade. O reconhecimento de que a vida é muito mais do que podemos ver e muito mais do que foi falado para a gente. Que se a gente continuar acreditando na narrativa que foi passada até agora, apesar dela também acreditar na ciência, a consciência vai continuar sendo a mesma, nunca passando da matéria. Ela também convida as pessoas a observar os sinais da vida, confiarem mais na sua própria percepção e entender que o cérebro é capaz de criar novas conexões, o que é chamado, como eu já falei, de neuroplasticidade. E essas conexões não servem apenas para aprender uma nova habilidade, mas também abrir a mente para outros níveis de consciência. Nesse podcast dela, ela também falou uma coisa que é algo que eu falo lá dentro do movimento. Quando ela perdeu o marido, ela teve um trauma muito grande. E ela notou que depois desse episódio, o corpo dela ficou muito comprimido. À medida que ela foi tendo essas experiências de ver o marido e foi procurando saber o que era isso, ela foi entender que, junto com todo esse processo de trauma, de perda, todas essas informações dolorosas ficam armazenadas no tecido do nosso corpo. Então, ela teve que, para conseguir fortificar essa conexão com a intuição dela e com a voz do marido, ela teve que eliminar os traumas do corpo físico. Então, nesse episódio, ela fala muito sobre, novamente, meditação, ela fala sobre movimento, yoga, ela fala qualquer tipo de movimento, dança, e ela fala sobre a respiração. Então, mais uma vez, eu venho trazer aqui a importância da meditação e da respiração, a respiração principalmente, porque a respiração dá um reset no nervo vago e vai resetar todo o seu sistema nervoso, tá? E isso é o quê? Quando ela fala de um evento traumático, de uma perda de alguém, é uma parte da nossa história. Todos nós já perdemos pessoas e que nós tivemos luto e que se a gente não soube processar esse luto da forma mais adequada, nós temos essa informação contraída no nosso campo, onde a gente continua só vendo o mundo físico, vivendo no modo sobrevivente. Então ela fala dessa importância da gente estar se movendo, que é o que eu falo lá no movimento, para que a gente consiga expandir a consciência, porque ela fala que um corpo contraído com traumas não consegue acessar a intuição. E esse trauma, como eu falei, né? Todo mundo já perdeu alguém, todo mundo já sofreu por percas, mas os nossos traumas vêm lá da nossa infância. Desde quando foi mandado a gente calar a boca, não deixaram a gente chorar, fizeram a gente fazer alguma coisa que a gente não queria fazer, desde que seja uma coisa pequenininha até uma coisa maior, abandono, rejeição, sabe? Ver os pais brigando na nossa frente, tudo isso são traumas que foram acumulados no nosso corpo, e isso é uma mensagem que eu fui aprendendo no meu decorrer, junto com esse guia pleidiano, onde, né, ele foi me ensinando que enquanto a gente não voltar no passado para ressignificar essas memórias que nós tivemos, a gente vai continuar repetindo esse padrão, porque essas memórias estão armazenadas a nível neurológico, energético, mas também no tecido, nas células do nosso corpo, no nosso DNA. E quando nós temos, então, a intenção de voltar nessa memória e reescrever essa memória, liberar esse peso, a gente começa a recodificar o nosso sistema nervoso, junto com respiração, que é o que eu passo, mas que existem pessoas que guiam para a cura da criança interior, que é exatamente o que eu mostro no movimento, mas eu trago a respiração junto para conseguir resetar o sistema nervoso, porque o que ela fala também aqui? Se você está nervoso, se você está com excesso de traumas no seu corpo, você não consegue acessar a intuição, você não consegue expandir a sua consciência, então a sua percepção da realidade fica somente nos 5 sentidos. Você não consegue perceber a realidade fora dos 5 sentidos. E uma coisa muito interessante que ela falou também, e que eu já trouxe aqui em alguns vídeos, é que a nossa intuição fala com a gente também pelo nosso intestino.
como a maioria de nós está com o corpo intoxicado, nós não conseguimos perceber os sinais da intuição, onde ela fala a expansão da consciência para entender e captar esses sinais, essas mensagens, que seja de mundo espiritual, seja de guia, seja de extraterrestres, seja de gente que já morreu, seja do campo quântico, seja de futuras versões suas que já existem agora e está querendo que você acesse para você começar a cocriar a sua vida, nós precisamos ter o corpo desintoxicado. Se ele está intoxicado, o nosso intestino não consegue processar essas informações. Então, nesse podcast que eu assisti, eu vou deixar ele aqui embaixo, caso você queira assistir, se você fala inglês, não sei se tem a disponibilidade dele em português. Ela está literalmente conseguindo unir tudo que ela aprendeu na ciência, como neurocientista, psiquiatra, junto com o que ela está experienciando na espiritualidade, no acesso dela, na intuição dela, e ela está conseguindo trazer isso de uma certa forma, porque ela fala como que tudo está interconectado e que como nós temos que começar a entender essa conexão nossa, porque se a gente for observar na natureza, por exemplo, ela fala, né, se uma ameba está morrendo, ela se junta a uma outra ameba para que elas nutram e se tornem uma ameba maior. Ela também fala na natureza como uma árvore, por exemplo, é alimentada por um cogumelo que fica normalmente dos pés das árvores, trazendo ali açúcares e sais minerais para que aquela árvore consiga viver por centenas de anos. Então ela consegue entender como que nós, seres humanos, estamos afastados da natureza, estamos afastados da nossa essência, onde nós não conseguimos ter essa troca genuína de estar auxiliando o outro, de estar tendo mais compaixão pelo outro, de estar nutrindo o outro de uma forma genuína, né? Não porque o outro está certo ou errado, mas porque seria benefício para nossa jornada humana se nós nos unirmos, porque se a gente for ver, voltando ao tema do sistema, que isso agora é uma coisa que ela não fala, sou eu que estou falando, nós fomos programados a viver separados, onde se uma religião está certa, a outra está errada, se uma classe social, a outra classe social, né, direita e esquerda. Então, nós fomos programados a viver dessa forma. Então, ela fala como que olhar a natureza e copiar a natureza, porque também faz parte da nossa natureza essa união, tá? Outra coisa que ela falou também que eu achei bem interessante é das experiências de quase morte, onde ela começou a pesquisar o que as pessoas estavam experienciando, ela foi atrás de médicos que falam sobre isso. Então ela se sintonizou com mais de 10 mil casos para saber o que essas pessoas estavam experienciando. E ela fala como que essa experiência de quase morte muda a maioria da vida das pessoas, porque as pessoas começam a sentir muito mais compaixão pela vida, muito mais felicidade pela vida, começam a perceber a vida de uma forma diferente. Por quê? Porque elas estão vendo o outro lado, o lado que agora nós, como seres humanos, porque não nos permitimos, porque estamos o tempo todo distraídos e com a mente estimulada, nós não conseguimos ver. Tudo que eu vivi, tudo que eu experiencio, tudo que eu trago para vocês, o acesso a informações que eu tenho que vem através de mim, é porque eu me permiti me calar. Eu me permiti ficar sozinha, eu me permiti acalmar minha mente. Eu conto para as minhas mentoradas que no começo da minha jornada do despertar, quando eu comecei a ser guiada, eu acordava mais cedo, eu fazia respiração e eu entrava em meditação por 2, 3 horas. Só que isso foi uma constância. Todo dia eu fiz isso. Nada do que eu vivo e nada do que eu sei hoje veio para mim de mão beijada. E ela fala da importância da gente não esperar uma experiência de quase morte para dar valor à vida, não esperar uma experiência de colapso para a gente conseguir ver beleza na vida e entender que a vida não é só física, ela é extrafísica também. Então, nesse caso, ela deu o exemplo de que muitas pessoas agora estão usando cogumelos e plantas medicinais para entrar nesse estado de consciência e que sim, começam a experienciar a vida de uma forma diferente, porque durante a experiência eles conseguem alcançar estados mais elevados de consciência. E eu vou dar, inclusive, aqui a minha percepção disso, porque tem muita distorção na comunidade espiritual
falando sobre essas plantas, falando sobre o cogumelo, o ayahuasca. Eu acho que tudo é válido, sabe? Eu acho que não é à toa, é a natureza, é uma coisa nova que está surgindo aí para quem está aberto para tal. Mas eu sei que tem gente que faz toda semana. Eu sei que tem gente que virou dependente. Então, da mesma forma que essa moça fala que as pessoas que passaram por essas experiências com plantas medicinais veem a vida de uma forma diferente, ela também fala que a respiração consciente pode expandir a sua percepção da realidade, porque causa alterações no cérebro tão forte quanto equivalente às plantas medicinais. E é uma coisa que você faz sozinho, é uma coisa que é você com você decidindo fazer aquilo e não dependendo de uma coisa externa, porque o que acontece? As plantas têm a sua própria consciência também, apesar de estarmos todos interconectados, né? E a questão é ficar da dependência da planta, né? A pessoa vai, tem aquela experiência, gosta, e aí fica dependendo daquilo, e isso acaba sendo também uma prisão. Então, eu quis trazer essas pessoas que estão envolvidas com a ciência, que estão envolvidas com o corpo humano, que entendem a biologia, a neuroplasticidade, a epigenética, para que vocês façam também as suas pesquisas, porque o novo já está aqui. A nova Terra está aqui. A quinta dimensão não é um lugar lá fora, é aqui. Você acessa e você vive a partir dela, em conexão com o seu eu superior, onde você é guiado nessa jornada. Onde eu não estou falando que vai ser fácil e mil maravilhas, mas vai ser muito mais tranquilo, porque você deixa o medo para trás. O medo que o sistema impôs na gente, o apego ao físico, somente físico, como ela mesma fala. Hoje eu entendo que a morte não existe, porque se a morte existisse, como é que eu estaria falando com o meu marido? Eu entendo que é uma projeção da experiência dela, da própria consciência dela, para que ela entenda algo muito maior da realidade e que, como neurocientista, possa trazer isso para uma ciência muito futura, que é unida junto com a espiritualidade, porque isso faz parte da nova era. E falando em nova era, eu queria só trazer aqui brevemente sobre tecnologia. Nós precisamos ter extremamente cuidado com a nossa interação com a tecnologia, principalmente em agendas futuras de colocar tecnologia no corpo, tá? Vou ser muito clara aqui, muito direta, eu falo isso um pouco mais no Despertando do Sistema. Da mesma forma que a gente tem colocado coisas aí aleatórias, eventualmente vai ser passado que nós temos que colocar para outras razões. E se você não estiver entendendo esse jogo, e você colocar, você perde total conexão com Deus, com o campo quântico, com a sabedoria infinita que existe no seu corpo. Uma vez que tecnologia está aqui, acabou. Para as pessoas que passam necessidades e precisam, é uma coisa. Para uma pessoa extremamente saudável, é outra. Então eu deixo aqui a minha alerta só para finalizar esse vídeo. Façam as suas pesquisas. Eu até falo, se você está no começo do seu despertar, estude, porque certamente a mente humana precisa entender isso neurologicamente para conseguir fazer um pouco de sentido, porque chega uma hora que não faz mais sentido, tá? Mas é uma questão assim, por exemplo, quando hoje eu trago sobre realidades paralelas que pode não fazer sentido. Eu vivo as realidades paralelas, eu vejo elas se manifestarem na minha realidade de forma diferente, de acordo com o meu eu interno, a minha vibração. Então, não faz sentido para a mente humana. Mudei de realidade, não fiquei mais doente. Acessei uma realidade paralela onde eu não fico mais doente. Minha família não fica mais doente. Então, se você está no começo do despertar, busque informações, mas quer acelerar? Acalme a mente e faça respiração. Porque todas essas informações estão aqui em nós. E muitos de nós estarão passando por colapsos, como essa cientista passou na perca do marido, para que a gente comece a expandir a percepção, porque o caos também é onde entra a luz.